Hoje, capítulo 17 e 18, eu vou fazer uma leitura, então, pausada, indo pausando e explicando. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Momento de oração nessa hora. Deus e Pai soberano, pedimos que o Senhor abençoe de forma graciosa e de maneira sobrenatural. Essa passagem não tem nenhuma dificuldade para nós. Primeiro porque vários tipos de símbolos aqui nós já comentamos nas outras apresentações feitas sobre o livro do Apocalipse. Os chifres, as nações, enfim. Isso então. E agora também, depois que João tem a visão, o anjo chega e diz que eu vou explicar. Ou seja, aparece a visão, que para nós já não existe nenhuma novidade aqui, porque nós já sabemos que chifre é a representação de poder. Nós já sabemos quem é a besta. A besta está representada neste mundo pelos governos do mundo, pelo poder, pelo dinheiro, pela força. Então o poder, a força, o dinheiro sempre foi a besta, desde o primeiro império, do Império Babilônico, governado por Nimrod. Torre de Babel, lembram desse nome? Torre de Babel, Babilônia, Nimrod. Então, desde ali já era a besta. Ali a besta já estava enraizada na terra, porque ali alguém já queria a glória para si. O espírito do anticristo já estava lá, o espírito da besta já estava lá. Ali alguém já estava tomando o lugar de Deus, querendo o lugar de Deus, muito embora com uma conversinha fiada de que não, é para que a gente não fique espalhado, tal, não é? Essa ideia de governo único, essa ideia de um só no governo é velha. Foi a primeira ideia de governo do mundo, foi essa. Vamos levantar uma torre bem alta, para que a gente não se espalhe sobre a face da terra. E a gente fique junto, debaixo de um só governo. Governo mundial existe, desde a antiguidade. A ideia existe desde a antiguidade. Um mandando e os outros obedecendo. Isso é velho. Não é nada moderno. Não existe nada moderno debaixo do sol mesmo. Tudo isso já vem de longa data. E agora então, temos uma besta, temos uma prostituta montada sobre a besta. E agora o anjo vai falar. Já falamos quem é a prostituta também. Versículo 8. A besta que você viu era
e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Gente, ele acabou de definir, mas ele definiu desse jeito aqui, né? Era e não é mais, e está para emergir. Quer dizer, passado, presente e futuro. Era no passado. Quem era no passado? Quais eram os governos que tinham passado? Então tem a Babilônia, tem o governo assírio, tem o governo grego, tem todos os 5 impérios antes do Império Romano. E não é mais, porque nenhum deles, agora aqui, quando João escreve, ele está na vigência do Império Romano. Então quem era a besta aqui? A besta aqui, nesse contexto, e ele está escrevendo esse livro por causa, inclusive, do Império Romano, quando ele se refere a governo, ele está se referindo ao Império Romano. Mas ele diz que a besta era. Por quê? Antes do Império Romano, houve outros impérios, outros mandatários que o mundo teve, desde Babilônia. Babilônia foi um nome que ficou para representar todos os impérios. Babilônia é um nome emblemático. Então, Babilônia vive hoje, porque ela tem seus representantes hoje. Então, ele diz, a besta era e não é mais. Por quê? Porque agora nós temos uma nova besta. E também está para emergir uma outra besta, um outro império. E isso ainda continua. Ele já prevê aqui a queda do Império Romano e a continuação de outros impérios. E caminha para a sua destruição, né? Isso foi isso que eu li. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que não é mais, mas tornará a aparecer. Então, no passado era a besta, no presente século com João era a besta e tornará a aparecer. Quando toda essa configuração aqui for desfeita, um novo governo surge com a mesma intenção: perseguir a igreja. Verso 9, aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E aqui está falando exatamente de Roma, as 7 colinas de Roma. Hoje, como é que é? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Quem é a mulher? A mulher é a prostituição com que os homens se enredaram no mundo. Mas não pense em prostituição só. Quando fala em prostituição no Apocalipse, é um termo tão abrangente. Está se falando de idolatria, está se falando de pacto com outros deuses, está se falando de traição ao Deus eterno. Quando se fala em prostituição, não está se falando apenas, não é, em coito fora do casamento, não. Está se falando de uma forma muito ampla. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Aqui ele vem com a mesma ideia. 5 reis, os 5 impérios que caíram, um que não caiu, que é Roma, que é o que está vigente, e o outro que ainda virá. Tem que durar pouco tempo. O próximo vai durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Então, ele traz tanta alegoria, né, que a gente acaba se perdendo um pouco nesse negócio, né? Era 7, mas é 8, mas é o 8º, olha só que coisa, né? E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a sua destruição. Então, esta é uma alegoria que fala que existe um futuro aqui. Olha, existe um futuro. Os sete reis não terminam isso. Tem um próximo rei.
faz parte dessa visão, um oitavo rei. Quer dizer, existe futuro nisso ainda, um futuro pequeno, um futuro não muito longo, que caminha para a destruição. Verso 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reinos. Agora ele estava a falar das próximas bestas, dos próximos governos. Os 10 chifres que você viu, não precisa quebrar a cabeça com eles. Eu vou dizer quem são. São os próximos 10 reinos, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Agora, mais um passo aqui. Então, ele está falando agora de um futuro. Olha, ainda tem 10 reis por aí, que ainda não tem reino, que ele está falando de futuro. Ainda vem 10 reis por aí, que ainda não tem reinos, mas eles virão, e eles degladiarão contra o cordeiro. Está falando, agora ele está falando de futuro. A visão está falando de futuro. Verso 15, o anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, olha só, as águas que você viu são os povos, multidões, nações e línguas. O mar sempre foi um representante do mundo, de tudo, o mar. O mar tem essa representação, e ele aqui claramente ele diz, você não precisa ir a lugar nenhum. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Agora, olha que coisa interessante. No final, o próprio mundo odiará a sua própria prostituição. No final, as pessoas, não vou dizer que as pessoas se arrependerão a Cristo, mas se arrependerão por terem deixado de ouvir a palavra, por terem deixado de seguir a Cristo. Elas se arrependerão, e ele está dizendo isso assim, ó, os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a odiarão, a deixarão devastada e nua, comerão as suas carnes, as carnes dela, e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Gente, parece estranho, mas está previsto que as próprias pessoas mundanas, eu vou usar essa palavra, que não é uma palavra ideal para se dirigir a quem está longe de Deus, mas as próprias pessoas que estão no mundo, elas vão enxergar isso no fim. Elas vão reconhecer isto no fim. E elas vão querer, olha só, destruir a obra da prostituta. Elas vão querer destruir a obra maligna que elas fizeram. Elas vão querer se retratar. Elas vão se voltar contra a prostituição. Contra as obras humanas que fizeram. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quem era a grande cidade que dominava sobre os reis da terra? Roma. Aqui nesse contexto, Roma. Ele está falando para a igreja, para 7 igrejas da Ásia. Ele está explicando essas imagens, o que elas representavam. E quando você fala assim, a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí não podiam pensar, não, é os Estados Unidos. Não, nem existia, né? Como é que ele ia pensar? Eles iam pensar isso. Eles iam pensar, quem é a grande cidade que domina sobre os reis da terra? Olha um enigma para você. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Você sabe
quantos anos Roma dominou o mundo? Exatamente, eu não sei os números quebrados, mas foram 800 anos, 800 e alguns anos. Números e datas são de menos importantes, mas a gente fala assim para a gente, caramba, muito tempo. Os impérios não duravam esse tempo todo. Os impérios duravam pouco tempo, muito pouco tempo. Roma era conhecida como a cidade eterna. Você imagina uma cidade com 500 anos, né? Rio de Janeiro. Quando Roma, com a sua baixíssima tecnologia, porém muito avançada para a sua época, né, chega a 500 anos, ganhou o título de cidade eterna, porque qual é o reino que durou tanto tempo assim? Então, Roma começa com uma história lendária e ela sobrevive 800 anos em números redondos, até a invasão dos bárbaros e a tomada e a queda de Roma. Então, Roma era a cidade. Quando se falava em a cidade, todo mundo sabia. Estão falando de Roma agora, os reis. Bom, capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outro anjo do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados delas se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Vou ler até aqui. O que é que isso me faz lembrar? Agora, no capítulo 18, vai ser anunciada a queda da Babilônia, a queda da besta, a queda do poder humano, do poder mundano, do poder do mundo, a queda. E qual é a advertência que está sendo dada aqui? Para que nós, para que os crentes, para que os seguidores de Cristo saiam da cidade, saiam dela, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. No dia do fim, no dia da grande guerra, no dia da queda da grande cidade, do grande poder, no dia da queda do iníquo, gente, nós não vamos poder estar participando disso. O que está sendo dito é que nós devemos não participar da grande cidade, não participar do governo humano, do governo da besta, não participar. É o que está sendo dito. Porque quem participa se mistura e peca junto e se afasta. É o que está sendo dito aqui. Não participe das tramóias, da luxúria, dos pecados sexuais e de todos os outros pecados da grande cidade. Não participe, porque você vai ser cúmplice se você participar. Ou seja, nós estamos no mundo, mas temos que viver como se nós não estivéssemos no mundo. O mundo vai atrás de quê? Vil metal e prazer. Trabalhe para viver, mas não trabalhe para ter. Trabalhe para você viver esse pouquinho de vida que você tem aqui na terra, mas não trabalhe para ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Se você for uma pessoa assim especial, que Deus vai usar de uma forma graciosa, grandiosa, e você vai precisar de dinheiro para isso, isso vai acontecer na sua vida.
Você vai ser aquele grande pessoa que vai levantar um projeto fantástico para abençoar muitas pessoas, tal, e enfim, e você vai precisar de dinheiro para isso. Deus vai fazer isso na sua vida. Você não precisa se preocupar com isso. Vai vir na sua mão, sozinho. Vai vir na sua mão, sem você se esforçar por isso. Porque quem trabalha para ter mais, e ter mais, e ter mais, acaba fazendo só isso na vida. E esquecendo de família, esquecendo de igreja, esquecendo de fé, esquecendo de todo o resto. Porque fica enfeitiçado por isso. Daqui a pouco estão fazendo serão, daqui a pouco estão trabalhando no sábado e no domingo. Daqui a pouco não tem mais férias, daqui a pouco não tem mais nada, daqui a pouco esquece a família. Não esqueça a família, não esqueça a igreja, não esqueça que você tem que respirar um dia, não esqueça. Não trabalhe por isso, porque isso é a grande característica de quem está na grande cidade. É a grande característica da cidade. O tempo, nós somos regidos pelo tempo. Olha, não dá mais tempo. Eu tenho que dormir menos para poder trabalhar mais. Inútil vos será levantar cedo, trabalhar de madrugada. Inútil essas coisas. Inútil. Todas as pessoas que estão imersas na grande cidade estão imersas na inutilidade também. Porque querem trabalhar para ter. Trabalhe para viver. Para viver bem, com o seu conforto lá, que você entende que é o seu conforto. Para ter as suas coisas. Mas não é para ficar sobrando. Porque para ficar sobrando. Se está sobrando, está errado, tá, irmãos? Não sou contra que ninguém junte, lógico, recursos na caderneta de poupança ou qualquer tipo de aplicação. Não estou falando sobre isso. Eu estou só dizendo que aquele que está lá na caderneta de poupança tem que ter um propósito. E quando chegar a hora, gaste. Porque se você coloca um propósito, chega a hora e você não gasta, você está perdido na grande cidade, que gosta de olhar para a conta bancária lá em cima. Não. Estou guardando isso para uma emergência. Sabe que eu conheço gente que está guardando para uma emergência. Top, guardar para emergência, legal. Né? Foi isso que os egípcios fizeram, recomendado por José, que havia... vai ter emergência aí depois, vão ter que guardar alguma coisa para viver no dia da emergência. Só que a emergência, para algumas pessoas, chega e elas não gastam. Elas se lamuriam e dizem, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu falei, como assim não tem dinheiro para fazer isso? Quando chegar a hora, gaste. Porque senão, meus irmãos, senão, a configuração, você está se enganando. Você está dentro do mesmo espírito da... Eu quero, se Deus quiser, eu vou morrer duro. Duro. Quando eu ver assim, vou morrer amanhã, vou gastar tudo hoje. Aqui para não... Aí a herança, não, ninguém precisa de herança. Entendeu a brincadeira, né? Vou dar um pulo aqui para o verso de número 9. Os lamentos dos adoradores da besta. Agora eles vão lamentar. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Olha só, os que fizeram parte, os que estavam na grande cidade, os que estavam fazendo parte do império satânico, vão lamentar. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda a espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim,
toda a qualidade de móveis de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Olha como é que as pessoas se enricavam, não é? Ficavam ricas, né? Enriqueciam. Olha como, fazendo negócio com todas essas coisas ali, e até com almas humanas. Até com almas humanas faziam negócio. Tem uma piada entre vendedores, né, que diz: o fulano vende tudo, só não vende a mãe. Mas aqui está dizendo que até com almas humanas faziam negócio. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de vocês, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Quer dizer, esses mercadores, esses ricos, esses poderosos, que comercializavam tudo, perderam tudo também. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, ficaram de longe, com medo do seu tormento. Choraram e prantearam, dizendo, olha o que eles disseram: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. Quer dizer, tudo vai para o ralo, todos os bens serão destruídos, vão desaparecer. Quem é que tem aqui alguma coisa? Meus irmãos, põe na sua cabeça, nós não temos nada nessa vida, a gente nasceu nu e vai morrer pelado também. Se dermos a sorte, seremos enterrados. Se não dermos a sorte, vamos jogar a gente dentro de um saco e numa vala. Veio a pandemia, as pessoas tiveram que ser feitas quase que assim. Nem podia vestir o defunto. Já saía ensacado para dentro do caixão, sem poder nem abrir. Estava conversando ontem com um colega, e a gente aí lembrando quando fizemos a faculdade: fulano onde está, Beltrano onde está, e eu perguntei: e aquela colega tal, onde está? E aí eu recebi a notícia: morreu na pandemia. Falei: como assim? Morreu na pandemia? Pessoa nova, mais nova do que eu, bastante coisa. Fez a faculdade, 2 anos depois morreu na pandemia. Eu falei: meu Deus do céu, quem é que pode acrescentar um côvado ao seu dia? Quem é que pode acrescentar? Eu vi aquela gente fazendo tanto projeto, tanto plano para quando saísse de lá, que ia fazer, que ia acontecer, que não sei o que, tarará, e veio a pandemia, levou uma parte dos projetos e dos planos e das pessoas. Eu falei: você tem certeza? Tem certeza, morreu na pandemia. E todos os pilotos, está falando de pilotos de navio, né? E todos os pilotos, nessa época não tinha avião, e todos os pilotos e todos aqueles que viajavam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e choraram e prantearam, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Por que termina assim essa fala, a fala dos pilotos e dos viajantes do mar? Porque em toda a história humana, os governos, os poderes, eles têm um grande problema com a ideia do cristianismo. Em
toda a história humana. Porque enquanto a ideia central humana é poder, é dinheiro, enquanto a ideia central é essa, a ideia central do cristianismo não contempla dinheiro como salvação para nada nessa vida, nem para solucionar problemas e etc. A gente glamoriza a humildade, não glamorizamos a pobreza, mas glamorizamos sim uma vida moderada, decente, sem ambição, que serve a Cristo, que serve ao Senhor. Eu não prego dinheiro aqui, nem que você tem que ser rico, nem espantamos os mais pobres, muito pelo contrário, ajudamos os mais pobres. Ou seja, essa ideia está exatamente na contramão de todo mundo. O dinheiro aqui não tem um lugar especial. Ele é servo, ele é vassalo do crente. Não fazemos tudo por dinheiro, não fazemos tudo por poder. Não podemos fazer assim, porque esse é o espírito do mundo. Então a nossa consciência não está à venda, a nossa honestidade não está à venda, a nossa integridade não está à venda, a nossa cabeça não está à venda, nada aqui está à venda. Nós não temos preço. Nós vivemos segundo a palavra, segundo a Bíblia. E quantas vezes é uma pessoa como você que atrapalha uma empresa de crescer? E quantas vezes é uma pessoa como você que não topa entrar num esquema de corrupção para roubar seja lá quem for, que atrapalha o andamento? E quantas vezes não é uma pessoa como você que não aguenta ver o desfalque lá de não sei o que lá, e você pede as contas para ir embora, porque você não dá para dedurar, senão você morre, então é melhor ir embora e arrumar outro emprego. Em muitos lugares, o crente não é bem-vindo por causa desse comportamento. Se ele não tem, deveria ter um comportamento honesto, um comportamento íntegro, não compactuando com aquilo que você sabe que está errado, vai prejudicar um monte de gente. Olha só esse negócio. Então, alegrem-se por causa dela os céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Deus julgou a causa de vocês. Ou seja, o castigo do mundo é porque existiram pessoas que foram íntegras diante de Deus e morreram, e se prejudicaram, foram prejudicadas pelo mundo. E muitos morreram por causa dessa ideia, por causa dessa ideologia nossa aqui, de ser um cristão autêntico. Só que, no fim, esses que morreram por essa causa, diz aqui no Apocalipse, serão vingados. A ruína da Babilônia é completa e definitiva, verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo, ele agora vai lançar no mar uma grande pedra de moinho. Assim, com ímpeto, será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífices nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá em você o ruído da pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo e de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações,
e nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A vingança chega. Olha, no meio dessa grande cidade, no meio de Babilônia, lá no meio está lá o sangue dos mártires, das pessoas que se levantavam contra as coisas erradas, das pessoas que estavam atentas a realizar a obra de Deus. Lá estavam eles, e eles morreram lá. E por causa disso ela será jogada no mar, e não haverá mais alegria, não haverá mais música, não haverá mais comércio, não haverá mais nada em Babilônia. Sepultada no fundo do mar. Amém? Irmãos, não sei como é que você vai almoçar hoje, depois de tanta notícia ruim sobre Babilônia. Mas eu sugiro que você faça uma oração e diga assim: eu não estou lá na grande cidade. Amém? Qual é a minha lição? Não esteja na grande cidade. Saia da grande cidade. Lembra da opção beneditina? Quem leu a opção beneditina, que eles fizeram lá, saíram da grande cidade, que queriam se esconder do mal. É a mesma coisa. Saiam da grande cidade. Não façam pacto com a grande cidade. Porque a grande cidade vai ser destruída. Vai ser destruída por quê? Porque a igreja deu um bom testemunho. A grande cidade, a igreja, vai ser vingada. Desse jeito. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano, obrigado, Senhor.